Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Presos de unidades federais que se dedicarem à leitura poderão ter as penas reduzidas. A cada publicação lida, a pena será diminuída em 4 dias. No total, a redução poderá chegar a 48 dias em um ano, com a leitura de até 12 livros. Para analisar a portaria 276 do Departamento Penitenciário Nacional e também falar da ociosidade existente nas cadeias, convidamos o promotor de justiça Gilmar Bortolotto, que atua na área de controle e execução criminal de Porto Alegre. Doutor Bortolotto, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Obrigado. Doutor Gilmar Bortolotto, como o senhor analisa essa portaria do DEPEN, apesar de nós não termos aqui no Rio Grande do Sul prisões federais? Nós que trabalhamos ali na fiscalização dos presídios sempre estimulamos, né, qualquer tipo de atividade, desde que seja efetiva, desde que seja bem fiscalizada, qualquer tipo de atividade que contribua para diminuir a ociosidade, né, dentro das prisões, com a perspectiva de que e é preciso trabalhar assim, né, porque o tema ele impõe isso para a gente, né. É preciso trabalhar sempre com a perspectiva de que quem está lá dentro possa, de alguma maneira, se modificar em algum momento, por decisão pessoal. E a nossa função, então, a função do Estado é sempre tentar contribuir para isso, né. Então, com esse olhar, a gente encara isso como positivo, desde que, né, concretamente isso possa ser fiscalizado, né, possa ser implementado e concretizado como deve ser, né, que não seja só uma ficção. Claro. Eu dei uma olhadela na portaria e ali está que o apenado teria que passar por oficinas de leitura, fazer uma resenha e também submeter essa resenha a uma comissão. O preso hoje tem condições disso? Nos nossos presídios aqui no estado, né, na maior parte deles, isso é bem difícil, né, até porque o Estado ainda não tem o controle da parte interna de muitos presídios, né, então não tem como, vamos dar o nosso exemplo aqui negativo, né, o pior que sempre ainda é o presídio central, né, ali dentro das galerias não há como controlar, né, se o preso leu ou não leu o livro, enfim, né, isso hoje ali fica muito difícil, a não ser que tu consiga trazer o apenado para fora, em algum ambiente onde ele possa ser controlado enquanto ele está executando essa atividade, né. Claro. Outra coisa, doutor Bortolotto, esse programa deve ser aplicado nas 4 penitenciárias do país, que são em Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas eu cito, só para exemplificar, o caso do Beira-Mar. Diz que é um preso, que é um devorador de livros. Sim. Ele lê não sei quantos livros por mês. No caso dele, que é condenado, um preso condenado a mais de 100 anos de prisão, adiantaria alguma coisa na vida dele? Na prática, né, para efeito de abater tempo de pena, já que o limite estabelecido na portaria é 48 dias por ano, né, significaria, no caso dele, praticamente nada, né? Mas, sempre... E isso é uma espécie de metodologia, né, que se aplica genericamente, sempre se estimula que qualquer preso, né, imaginando que ele vai estar lendo esse livro, ele vai estar ocupando o tempo com alguma coisa, né? Então isso vai funcionar mais como uma autoterapia do que como, no caso dele, para efeito de remissão, né, de abater tempo de pena, o efeito para ele vai ser pequeno. Claro. Uma outra situação, a Polícia Federal tem seguidamente, nas suas operações, feito prisões de pessoas influentes, digamos assim, na vida pública, no meio político. Então, vamos pegar 2 exemplos. O caso, na hipótese, sempre citando na hipótese de uma condenação, um Cachoeira e um Marcola. Qual a diferença, os 2 estando condenados ali na prisão, na hora de ler os livros? Qual o paralelo que o senhor faz com relação a esses 2 presos?
Não, o efeito prático disso é o mesmo para todos, né? Só que, claro, são presos com características, na hipótese, né, dos dois estarem sendo comparados, são presos com características bem diferentes, né? Mas ambos, dentro de um sistema prisional, certamente têm um alto poder de influenciação, né? Porque ambos têm algum poder econômico, ambos têm, né, uma estrutura toda organizada que eles, se pretenderem continuar cometendo delitos, vão ter que gerenciar de dentro do presídio, né? Então, com relação a esse tema da portaria, a diferença é pequena entre eles, né? Mas, para efeitos de controle e contenção desses presos, são presos que exigem sempre um cuidado muito maior, né? Por isso, a estrutura, né, dessas penitenciárias federais, ela permite um controle muito maior, porque é uma penitenciária como todas deveriam ser, né? A penitenciária federal, ela não tem nada de mais do que está previsto na Lei de Execução Penal, né? Que é o que deveria ser qualquer presídio. Então, isso proporciona um controle muito maior sobre os presos, né? E dois, proporciona que atividades como essa possam ser exercidas, porque eu estou vendo o preso ali permanentemente, né? Eu sei onde ele está, celas individuais, né? Controle por monitoramento de câmeras, o número de guardas adequado para controle dos apenados, né? Para que eles possam transitar lá dentro com segurança, como todas deveriam ser, né? Então, claro, tem muitas coisas que são inviabilizadas dentro dos presídios, pura e simplesmente porque eles não são presídios, né? Tem presídios que são favelas. Claro. O senhor trabalha no dia a dia praticamente visitando os presídios. Existem muitos presos, digamos assim, sem fazer nada nas cadeias. Existe muita ociosidade nos presídios do Estado? A gente louva, né, e vê que há um esforço muito grande, né, por parte do Estado no sentido de implementar trabalho dentro das prisões, né? Mas a ociosidade ainda é regra, né? Ainda a grande maioria dos presos não tem o que fazer dentro do presídio, a não ser ficar dentro da cela, né, ou nas dependências do presídio, mas sem ocupação alguma, né? E isso tem um efeito terrível, né? Porque como a condição da maior parte dos presídios não é boa, a condição da estrutura, as pessoas às vezes se perguntam, né? Mas, pô, se tem 4.700 presos no presídio central, né? Por que eles não trabalham para ocupar o tempo? Não há espaço sequer para cumprir a pena, né? Uma cela que é para 8 presos chega a ter 40 presos. Então, em que espaço a pessoa vai exercer o trabalho, né? Como é que isso pode ser implementado numa condição como essa, né? Então, sim, a ociosidade ainda é regra, né? E a exceção é o trabalho. E ainda é preciso compreender que o trabalho dentro da prisão, né? Num primeiro momento, qualquer atividade ali dentro é positiva para o distensionamento. O sujeito que se ocupa, e isso é da experiência prática, em qualquer presídio onde a pessoa esteja trabalhando, a tensão é bem menor. É bem menor. Quanto mais trabalho, menos problemas dentro do estabelecimento penal. Isso é comprovado. Outra coisa é se esse trabalho está habilitando essa pessoa, né, para que ela tenha uma opção, uma alternativa quando ela sair dali. E aí é que está talvez o nosso maior problema, né? Quando se diz que 1/3 dos presos trabalham nas prisões, é preciso verificar que tipo de trabalho eles estão executando, né? E se esse trabalho, né, e isso seria o ideal, habilita esse preso para quando ele sair, né, se ele quiser, porque tudo depende da sua decisão pessoal, ele tem a opção de exercer uma atividade lícita. Esse seria o ideal, né? Ensinar Claro. O sujeito para que ele fora tenha a opção de não repetir o delito. E dentro dessa ociosidade, doutor Bortolotto, quando o senhor chega num presídio como o Central em Porto Alegre, ou até mesmo numa das cadeias lá do complexo de Charqueadas, o que o senhor enxerga? A regra, né, tem sido da gente ver superlotação, né?
muito problema de saúde, porque é uma das consequências dessa superlotação. Um problema grave, né, que as pessoas não se dão conta, a quantidade de pessoas que transita por dentro dos presídios, visitando os presos. Claro. O senhor acho que trouxe até algumas fotos para ilustrar? Para que se tenha uma ideia, né, num presídio como o Central, além dos 4.700 presos que estão lá hoje, né? Sim. A cada dia de visita podem entrar ali no presídio 1.500, 2.000 pessoas, né? Mulheres, crianças, enfim. As pessoas que vão ali para visitar os presos. Claro. Né? São mais de 20.000 crianças que transitam ali por dentro. Né? Sim. Então toda essa gente e todas as pessoas que têm algum tipo de relação com os apenados ali, familiar, eles estão passando pelo mesmo processo. Claro. Né? Eles estão vendo aquela situação e estão passando pela mesma degradação. Vamos ver se a gente consegue ver algumas fotos aí que mostra um pouco da ociosidade aí nos presídios. Isso dá para ir trocando aí são eles no pátio, né? Os presos no pátio. Tem vários pátios, né? E o que a gente presencia é isso, né? Condições sanitárias. Ficam no pátio sem fazer nada. Isso. Passam ali pelo menos um turno do dia, né? Sim. No pátio. Olha aí, ó. O que é essa ociosidade? E é claro que, como decorrência disso, né, acontecem aquelas coisas que a gente acaba vendo, né? Presos usando o telefone, consumindo droga, planejando outras barbaridades, enfim, né? Quando a situação ela poderia ser bem diferente, né? Se nós, eu digo nós como sociedade, começássemos a enxergar isso aqui de uma outra maneira, né? O trabalho ele tem uma função de ocupar o sujeito no interior do estabelecimento, como eu já disse, mas principalmente recuperar nele a condição humana, né? Sim. Refazer aquelas coisas são que... São fotos que mostram a rotina, né, de presídios. Estrutura precária também. Comércio lá dentro, aqui são interior de galerias, né? Certo. Uma outra questão, doutor Bortolotto, já que estamos falando da ociosidade, em todo o país há mais de 500 mil de presos. Sim. Né? Sem fazer nada. E esse tempo todo eles gastam planejando crimes, planejando sequestros. Nós temos até aí, está na moda, aquele golpe por telefone, né, do sequestro. Eu sequestrei o teu filho, sequestrei a tua filha. Tudo isso acontece dentro dos presídios. Porque, como em qualquer ambiente, né, é preciso, vamos dizer assim, sobreviver, né? Sim. A pessoa entra lá dentro e dentro dos presídios é como se houvesse um concurso de ruindade, né? Vamos dizer assim, ainda que o sujeito não seja uma coisa que ele acaba precisando demonstrar ali dentro, né? Até para sobreviver. E quando tu tem muita gente desocupada num lugar com uma determinada tendência, né, que é a prática de delitos, é claro que quanto mais o sujeito estiver desocupado, mais aquilo vai ser fomentado, planejado, né? Mais coisas vão acontecer, maior a degradação, né? Por isso que sempre, né, a gente que trabalha em ambientes como esse, que são muito ruins, né? Sim. Parece que não há uma perspectiva de melhora, né? Pouca coisa boa acontece, né? A gente precisa ter sempre a ideia de fomentar isso, né? Porque senão o nosso trabalho ali dentro ele perde a razão de ser e a gente acaba perdendo o ânimo, né? Claro. E como combater essa ociosidade e também buscar a ressocialização do apenado? Olha, o nosso sistema, né, por mais que haja propaganda em sentido contrário, nós ainda estamos estacionados há muitas décadas atrás de qualquer instituição, né? O sistema prisional das instituições da sociedade, né,
é seguramente a mais atrasada, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita, né, é um investimento pesado na reformulação dos estabelecimentos penais, né? Criação de vagas, distribuição dos presos, para que se gere o espaço necessário, né? Porque senão as outras políticas penitenciárias que precisariam ser implementadas, elas vão ficar só na teorização, nos projetos, né? Nas ideias, porque não há espaço para isso, né? Eu costumo dizer que existe um presídio, né, que é aquele que o estudante de direito vê quando ele faz aquelas incursões nos estabelecimentos penais, visitando, né? Ali ele vai ver alguns presos trabalhando, né? Mas a maior parte deles, que são os que esse estudante de direito não vai ver, eles estão nessa condição, né? Porque não há espaço, porque não há como manejar tanta gente, né? E assim é com muitas das situações, né? O controle da área da saúde, claro, e outras tantas questões que acabam afetando todo mundo, porque esse sujeito, a gente repete sempre, né? Ele vai sair de lá em algum momento. Agora, cursos profissionalizantes seria uma saída, principalmente na área da construção civil. Nós estamos agora em tempos de Copa do Mundo, há muitas obras sendo tocadas, em andamento. Isso seria uma saída para combater a ociosidade? Claro, né? Mas eu repito, né? Essas iniciativas, e o preso que trabalha fora, né? Ele tem que pelo menos estar no regime semiaberto. Até a lei prevê a possibilidade de, desde que haja escolta, mesmo no regime fechado, ele trabalhar em serviços ou obras públicas, né? Mas a regra qual é? É que o preso do regime aberto ou do regime semiaberto acabe saindo em serviço externo para trabalhar. E isso nós temos exemplos hoje, né? Existem presos, e a remuneração é boa, né, que trabalham na construção civil, por exemplo, em obras de estádios que estão acontecendo aqui, tem apenados trabalhando, né? Eu acho que aqui no caso do estádio do Grêmio... Isso, tem. A construtora a deve ter remuneração feito, é a mesma remuneração que os operários recebem, e o trabalho deles é muito bom, é reconhecido, né? Como eles cumprem o horário, tudo certinho, né? É uma iniciativa positiva, né? Mas isso ainda é pouco, né, para a necessidade. A gente teria que ter mais abertura para essas coisas, né? Agora, o preso ocioso, ele é inútil, ele é caro e também nocivo para a sociedade. O que fazer nesse caso? Eu acho que depois de todo esse tempo, né, que a gente está tentando, né, dentro do nosso limite, da contribuição que a gente pode dar. Até porque ele sai, né, 3 vezes mais do que um aluno na escola pública. São as irracionalidades, né, do ser humano, né? Porque é claro que esse tema sistema penitenciário é muito complexo. Por quê? Porque ali está o sujeito que me agrediu, né? O cidadão ainda vê o preso, o delinquente apenas dessa forma, como regra. Então, tudo aquilo que a gente vai movimentar para auxiliar esse sujeito a se refazer, para muitos soa como, não, tu está beneficiando o bandido, né? Então, essa visão, ela ainda obstaculiza muita coisa, né? Então, impede que a sociedade dê passos importantes que ela precisa dar para modificar esse estado de coisas. Isso aí não precisaria ser dessa maneira, né? Poderia ser muito diferente e impactaria, assim, de forma positiva nos índices de criminalidade, né? Seria uma vasta de uma economia para o Estado. Mas aí nós precisamos dar alguns passos, né? Vencer preconceitos, algumas barreiras que a gente tem, né? E que fizeram, porque na verdade isso que nós temos aí é a ideia que nós temos sobre a execução da pena privativa, né? Os presídios não são o que são por acaso, eles são o que são porque nós queremos que eles sejam dessa maneira. Estou falando na sociedade como um todo, né? Então, mudando aos poucos a nossa concepção sobre isso, né, nós vamos dar passos importantes que vão alterar esse sistema da forma como ele é hoje, que ainda é dominado pelo crime, né, pela barbárie, ainda é dessa maneira, né? Sim, agora com tudo isso,
aqui no estado tem presos que trabalham, tem presos que estudam. Eu cito até o caso lá da penitenciária de Caxias, eu acho que é a Industrial, que colocou também um núcleo de estudos para determinados presos. Agora, por que essa portaria ela está, digamos assim, beneficiando só as cadeias federais? Por que não trazer as mesmas regras para as cadeias estaduais? Olha, eu desconheço, né, se é que existe alguma exposição de motivos ou a fundamentação que ensejou, que serviu de base para essa portaria. Mas eu imagino que as pessoas que participaram da edição, elas devem ter conhecimento da condição dos presídios pelo Brasil, que como regra é essa que nós mostramos aí, né? Tem muita coisa parecida com isso. Então eles sabem que num ambiente como esse não é possível tu ter o controle sobre se o sujeito vai estar lendo esse livro ou se ele vai estar fazendo de conta que leu, né? Ou se alguém vai estar lendo para ele paga alguém para ler, alguém lê para ele, faz a resenha, né? Porque num presídio onde o sistema, como no Central, é um sistema de galerias, que o Estado não domina da porta para dentro, não temos como saber, né, quem é que leu o livro, quem é que fez a resenha, como é que isso vai... Eu imagino, né, que essa seja uma das causas que tenham feito com que essa portaria, num primeiro momento, pelo menos, atinja apenas as penitenciárias federais, porque lá o controle é muito mais efetivo, né? Claro. Mas eu acho que isso vai acabar avançando, né, em alguma medida para o sistema comum. O que eu não sei é como faremos para que isso tenha um controle efetivo, né? Claro. Agora, no dia a dia, quando o senhor vai lá, digamos, no Central, visita uma determinada ala do presídio, o senhor sente essa vontade de alguns presos de sair daquele local, de buscar alguma coisa nova, um trabalho, uma leitura? Sim. Eu, assim, o que a gente vê, né, ninguém sabe, né, qual é o percentual de presos que se tivesse uma oportunidade, e oportunidade efetiva, né, a oportunidade que se concede a um cidadão que não está preso, né, ninguém sabe qual é o percentual que haveria de reinserção, porque nós nunca fizemos isso ainda, né. O que a gente vê dentro dos presídios é que muita gente quer a oportunidade, né, e nós gostaríamos de alcançar essa oportunidade, né, porque como regra, isso é o que faria a diferença, né, para efeito de redução de índice de criminalidade. Porque hoje o que acontece nos presídios é que nós apenas administramos o fluxo da criminalidade. O sujeito passa por ali, volta para a rua e volta para o presídio e assim sucessivamente, né? Um ciclo, né? É um ciclo interminável, né? E eu particularmente acredito nisso, né? Trabalho há muitos anos nisso porque acredito que isso possa mudar. Há condições de alterar esse negócio, né? Mas tem que dar passos, né? Primeiro, né, reconhecer que a gente errou com esse sistema de uma maneira muito grave, né, e dar passos para modificar. É uma modificação de cultura, né? Basicamente é isso que tem que fazer. As pessoas precisam acreditar mais nos outros, né? Dar a oportunidade efetiva, né? Não aquela que paga 25%, 30% de um salário, né? Porque o sujeito que já está numa condição de fragilidade, né, que já está inserido no mundo do crime, que acha que está sendo explorado, ele não vai valorizar aquilo. Se ele receber uma oportunidade real, né, a chance dele valorizar e sair daquilo ali é muito maior. E essa é a maneira da gente tirar a mão de obra do crime, né, porque hoje os presídios eles são grandes fornecedores de mão de obra para a criminalidade, né? Claro. Até fazendo um paralelo lá com os Estados Unidos, né? Os presos lá realmente trabalham, né? A maioria dos presos trabalha, e às vezes é trabalho forçado. Uhum. Mas o senhor ainda tem um minutinho final em nome do Ministério Público Gaúcho. Uhum. Eu reforço esse discurso e essa ideia no sentido de que essas coisas do sistema prisional e o modo como nós fazemos isso hoje pode ser modificado, né? Basta que num primeiro momento a gente se esforce por mostrar como as coisas efetivamente funcionam, né? Elas são muito diferentes do que aquilo que as pessoas pensam que acontece dentro das casas prisionais,
e depois que os segmentos importantes, né, da sociedade, eles auxiliem nisso, né? Eles se comprometam, né? Que as empresas, né? que os setores que detêm a maior parte da economia e dos empregos, né? Na economia, eles se aproximem disso, né? Porque quando nós damos esses passos, nós estamos contribuindo para a nossa própria segurança, né? Se o sentido, se o aspecto da solidariedade ainda não nos impulsiona tanto, pelo menos que nós estejamos mais preocupados com a nossa própria segurança, investindo nisso aí, né? Ok. Mais uma vez, Dr. Gilmar Bortolotto, agradeço a sua participação, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Até lá, na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Tchau!